As mesas proprietárias vêm ocupando um espaço cada vez maior dentro do mundo do day trading, tanto no Brasil quanto fora. Ao mesmo tempo, sempre tiveram um ar um tanto quanto polêmico, né? As opiniões a respeito de mesas sempre foram tanto quanto divididas. Eu confesso que eu tendia a ocupar o grupo mais crítico, mas diante dessa difusão, eu resolvi nos últimos tempos dar uma olhada, estudar melhor o que acontece no mercado americano. E a minha conclusão foi que, de fato, elas podem sim ser muito interessantes para a vida, para a jornada do day trader. Tanto eu achei interessante o tema que eu resolvi me juntar a uma delas e vou começar a fazer a divulgação aqui no Brasil. Então assiste aqui que na sequência nós vamos falar sobre as mesas proprietárias, sobre essa em particular e rapidamente sobre as regras para você ser aprovado no teste. Bom, eu entendo que como qualquer aspecto, qualquer produto ou serviço que a gente vai comprar, é tudo uma questão de custo-benefício, certo? O quanto você paga e o quanto você espera obter de retorno disso. E, diante das minhas análises para o mercado americano, para a esfera de preço que a gente está tendo lá atualmente, isso pode sim fazer sentido. Não quer dizer que eu ache que você estar numa mesa vai fazer você virar o cara bem sucedido. Você não sabe, não consegue andar, mas o fato de estar ali vai fazer você ter sucesso. Inclusive, eu acho que para muito iniciante não faz sentido, não vale a pena. É o tradicional e bom simulador, onde você vai pegando a manha, pegando o jeito, entendendo como a coisa funciona. Mas o fato é que você vai, de todo jeito, ter que estudar muito, fazer cursos, praticar, porque ela vai eventualmente fazer um polimento, mas não necessariamente te dá a base para virar o cara consistente, virar, enfim, super lucrativo, né? Então, bom, dentro dessas minhas conclusões, o que talvez seja o principal? Qual que é a minha percepção principal? Existe, eu acredito que para todo trader, a gente começa ali no simulador, vai fazendo as operações, vai entendendo como funciona, mas eu tenho quase certeza que é difícil você encontrar um que passe para a conta real só quando já está consistente, já está funcionando, operando bem, já está dominando a arte, mesmo porque é só na conta real que a gente vai sentir aquelas tradicionais sensações, ali, o medo, a ganância, enfim, é na vida real que a gente está submetido à nossa pior versão, e muitas vezes, ou a versão mais medrosa, mais defensiva que a gente tem. Só que essa falta de paciência ou essa lacuna entre simulador e conta real, ou seja, vir para a vida real solto, sozinho, nesse mundo louco que é o day trading, onde a gente faz as nossas regras, a gente fiscaliza, a gente legisla e a gente é a polícia, enfim, é um mundo seu, exclusivamente nosso, é difícil ali, muitas vezes numa história de uma sessão, a pessoa conseguir se lascar inteira, né? Perder grana, perder muito dinheiro. Então, a conta real, a vida real ali, ela machuca. E para mim, aqui talvez seja a principal vantagem entre estar no simulador, que é uma vida irreal, né? A gente ali às vezes não segue as regras precisamente, faz coisas que não, assume riscos que não assumiria, né? Mas, ao mesmo tempo, essa conta real, o gastar dinheiro sempre ali machuca, né? Então, o que a gente paga de taxa, ela é pequena comparado ao estrago que você pode fazer nas suas economias operando uma conta real. Hoje está girando em torno, sei lá, de 1 a 2 pontos do E-mini S&P, vamos dizer, né? Então, ou seja, um stop. É difícil alguém que tem um stop de menos de 2 pontos. Então, na prática, esse único stop paga o que você pagaria na conta. Enquanto, se você estiver na conta real, isso significou um stop, né? Pensa operando o mês inteiro, pensando um mês no prejuízo. Isso pode ser não, certamente é muito mais impactante
do que esse gasto inicial. Embora não seja um mundo 100% real, aqui tem uma variável crucial, diferente do simulador. Aqui você tem um chefe, você está se submetendo a regras de um terceiro, sendo que você querendo passar nesse teste e entrar para prestar serviço nessa mesa, você vai ter que seguir essas regras, né? Então, isso é um parâmetro importante, uma vez que todas têm um gerenciamento de risco. Então, as regras variam, mas você tem que seguir um roteiro. Você tem limite de perdas, você não tem limite de trades, mas você tem um objetivo de consistência. Então, enfim, com algumas sutilezas, algumas diferenças, você aqui não está na real, mas te dá uma impressão muito mais forte. Ele te dá uma percepção muito mais próxima a uma percepção de realidade do que uma percepção de simulador. Bom, tem outra característica também intrínseca às mesas proprietárias, que é a alavancagem, certo? O trader pode. Aqui na realidade, eu estava pensando, é a alavancagem da alavancagem, né? Porque operar contrato futuro, você já está alavancado. E operar contrato futuro com recursos da mesa, a gente está mais alavancado ainda, né? Por exemplo, uma conta básica, conta mais baixa, no caso da Top Step, você pode operar 5 E-minis. Então isso, basicamente, minimamente de margem em corretores são, sei lá, quase $3.000. Você não vai operar com essa margem justa, você vai ter uma sobra nisso. Então, a gente está evitando, operando através da mesa proprietária, a gente está economizando, entre aspas, né? Você não necessita, não somente ter esse capital, como tê-lo na corretora, né? Tê-lo como garantia na sua corretora. Eu acho, é o último aspecto que eu comentei, porque eu entendo que essa alavancagem em si, especialmente para quem está no começo ou no meio da jornada, não é essa alavancagem. Eu vejo mais aquela questão do gastar pouco para se desenvolver do que alavancar para ganhar mais ainda, né? Acho que na maioria dos casos a gente está mais para a primeira parte do que para essa segunda, né? Porque como toda alavancagem, há o risco, a vantagem que aqui, se você tiver muito alavancado e não souber, em um dia você já quebra sua conta e está fora, né? Tem que fazer uma nova aquisição. Ou se você já estiver operando já numa conta, né, numa conta já patrocinada, entre aspas, numa compra fondeada, financiada por eles, então você estourou, você perdeu a conta, você volta no início do processo. Então, a alavancagem é sim uma vantagem, mas a gente tem que ver com todas os rigores e precauções que a questão demanda, certo? Bom, nesse contexto, dando uma olhada geral no mercado, eu resolvi estabelecer uma parceria com a Top Step, que ela é uma das precursoras aí. Ela está há mais de 10 anos no mercado e deu origem a boa parte da geração atual aí de mesas proprietárias, surgiu depois dela. Nela você pode operar diversos instrumentos futuros, você tem a Top Step TV, você tem uma TV, onde diariamente os caras estão ao longo do pregão inteiro, todos os dias com lives, às vezes operações, vocês têm coaching em grupo, tem canais de Discord, é uma mesa muito bem estruturada e com regras simples. Isso também é uma vantagem. Ela tem algumas qualidades que tornam, a meu ver, um tanto quanto diferente e me fazem acreditar que vale a pena você considerá-la. Bom, você deve estar pensando em quais são as regras. Existe basicamente uma única regra. A gente tem alguns objetivos, mas regra mesmo é uma. E qual é? Você não pode estourar o seu limite máximo de perda. Ponto. Isso é o que te tira do mercado. Ou seja, atingiu essa conta, bloqueou, travou, você tem que adquirir uma nova. Agora, e os objetivos? Ok, entendi que se eu não perder, eu não estou fora, mas o que eu preciso atingir para ser aprovado? Basicamente, são 3 coisas. Você vai ter
um objetivo de lucro, né, que é um lucro líquido, naturalmente, que exclui as despesas. Tá? Esse lucro varia com o tamanho da conta. Você tem uma perda máxima diária, que é aquele seu stop loss diário, igual você você pode estabelecer na sua plataforma. Você atingiu, ele trava a sua plataforma, mas libera ao final do dia. No outro dia, ele está liberado e você pode operar novamente. E uma regra de consistência, que basicamente diz o quê? Um único dia não pode representar mais de 50% do lucro da sua conta. Um dia bom não segura, não é o que faz efetivamente a vida do trader. É melhor ter dias menores, mais modestos, mais frequentes, do que um diazão só respondendo por um montante relevante. Então, você tem esse limite, que na prática significa que em cerca de, teoricamente 2, mas na prática, a partir de 3 dias, você já pode ser aprovado, você já pode conseguir a aprovação na mesa. A distribuição hoje está entre 90% trader, 10% mesa, e você pode requisitar o resgate a qualquer dia, diferente de outras mesas que você tem um período certo para efetuar esse resgate. No caso da Top Step, você pode pedir a qualquer momento, ele também é pago rapidamente. Então, eu queria só aqui comentar dar esse retrato geral. Vou fazer mais vídeos também na sequência sobre isso, sobre detalhamento das regras, enfim, configurações, os setups, né, configuração de conta, dúvida, e da mesma forma que o pessoal acaba comunicando muito comigo em relação ao NinjaTrader, também estou à disposição aqui para dúvidas, especialmente nesse começo, e uma vez que ela não é muito popular aqui no Brasil. Então deixa comentário, o meu e-mail também está aqui embaixo, manda um e-mail para mim, às vezes é até melhor do que o comentário aqui no vídeo, eu vou ter prazer em te responder.